Saudações! Hoje é a noite de 18 de novembro de 2022 e vamos deixar de lado as vicissitudes do nosso trágico cotidiano, as quais eu tenho muito o que falar, mas deixo para falar amanhã. E hoje eu quero comentar um filme que eu assisti ontem mesmo, disponível na Amazon Prime, chamado The Aeronauts, ou Os Aeronautas, um filme de 2019 com Felicity Jones e Edward Redmayne, que já estrearam juntos também naquele filme sobre a vida de Stephen Hawking, intitulado A Teoria de Tudo. E bom, esse filme ele traz uma temática que exige atenção porque ele envolve essa velha questão do wokeismo, né, da retratação, da releitura feminista de realidade, só que gerando uma situação que eu realmente não tinha visto nada paralelo. É uma coisa assim bastante inédita. É uma situação na qual você vê que os esforços da famosa lacração acabam indo tão longe que gera um contra-ataque até mesmo daquele público mais interessado no tema, né? E isso é bastante perceptível quando você lê as críticas, onde você vai ver que até mesmo entusiastas dessa temática problematizaram o filme de uma forma bastante séria. Isoladamente, o filme em si é muito bom, extremamente emocionante, empolgante. É assim, um filme fechado. Ele tem um probleminha que eu já vou apontar logo no começo, que envolve essa questão, mas é um problema menor. E ele em si ele fecha muito bem. O problema verdadeiro acontece quando você vai checar em que o filme se baseia e os fatos reais por trás da história. E aí ele assume uma situação absolutamente imperdoável, e isso não sou eu que o diz. Na realidade foi o reitor da Royal Society of London, a grande academia londrina de ciências, fundada no século XVII ainda, e considerou o filme extremamente ofensivo à memória histórica da instituição e da ciência em si. Mas eu vou fazer aqui uma abordagem que replica mais ou menos a minha experiência direta com o filme. Eu apenas o assisti, não tinha muito conhecimento sobre a história, sabia que tinha uma vaga inspiração em fatos reais, em um fato real ocorrido em meados do século XIX, que foi a quebra do recorde mundial de voo de balão em altitude, né, que chegou a quase 10 mil metros, com uma expedição científica, que teve lá alguns problemas. E terminei de ver o filme, estava até bastante satisfeito com o conteúdo do filme em si, mas quando fui verificar as questões envolvidas por trás, aí muda completamente de figura. Então, primeiro, eu vou comentar o filme, né? O filme basicamente narra a história do cientista James Gleichner, que é como se fosse um dos fundadores da meteorologia, numa época onde aparentemente ninguém acreditava na possibilidade de você prever o clima, né? E ele fazia várias medições, várias experiências climatológicas, e ele precisava fazer um voo no balão de alta altitude para coletar dados e a esperança de gerar uma ciência de meteorologia capaz de fazer previsões eficientes com grandes perspectivas, prever inundações, prever tempestades, otimizar a produção de alimentos, e essas coisas. Então, visões grandiosas mesmo. Coisas que nós sabemos demoraram bastante para, de fato, se consolidar, porque a meteorologia só começou, de fato, a atingir uma grande capacidade de previsão mesmo, mas para o final do século XX. Só que esse cientista ele precisa, então, de alguém que seja um balonista, né? Então ele contrata uma balonista, né, que é a Amelia Wren, que é interpretada pela Felicity Jones, né, que é uma balonista experiente, mas que tinha passado por uma situação trágica, né, porque o marido dela também era balonista, né, e eles tinham passado por um acidente onde o marido dela acabou morrendo, né, e ela se sentia culpada por isso. Tanto que o filme começa com ela indo para o evento, né, de lançamento do balão, e do momento ela tem um flashback, assim, um trauma, que ficou na dúvida de querer ir, né. E a história recapitula bem isso. O fato dela queria nunca mais voar em balão e teve uma dificuldade para ser convencida, desistiu em alguma vez por causa desse trauma que ela teve da perda do marido. Aí nós temos um problema muito sério no filme, que é logo no começo, é que ao mesmo tempo que ela tem apesar de ter essa grande competência como balonista, mas tem esse trauma, e só abrindo parênteses, mulheres balonistas sim existiram nessa época, tem personagens reais que tornam perfeitamente legítima essa atividade dela, ok? Então, historicamente, não tá falho. Aliás, isso até é um problema a mais que vai ser
aparecer depois. Então, apesar de ela ter essa competência, mas esse trauma, por outro lado, o filme também dá a ela uma dimensão de animadora, daquela pessoa que consegue chegar numa plateia enorme e animar todo mundo, e fazer 1001 piruetas, acrobacias, fazer vários shows assim. E no começo ela chega e o James Gresham, que está esperando lá, que é o cientista, ele é bastante tímido, né? E ela deixa ele extremamente constrangido, fazendo todo um show lá para a plateia, e põe um cachorrinho que eles não podiam levar, ela lá eles decolam, e ela sai fazendo 1000 piruetas, joga o cachorrinho assim, de repente quando vai ver o cachorrinho está com paraquedas. Em suma, o que eu quero apontar é que essa sequência destoa completamente do restante do filme. Porque o resto do filme mostra uma balonista extremamente responsável, extremamente cuidadosa e traumatizada com uma tragédia anterior, da qual ela se sente culpada, de modo que ela é extremamente cuidadosa. E essa sequência inicial é completamente dissonante, porque ela demonstra o exato contrário. Ela demonstra uma aptidão para um show, assim, um show business completamente irresponsável, apesar de que ela estava, sim, no fato, com algum grau de controle, mas tem um exagero aí absolutamente desnecessário. E psicologicamente também não combina, porque o modo como ela estava se sentindo em várias situações não combina com o comportamento que ela desenvolveu ali, né? Então, só que isso se encerra logo no comecinho do filme. E de repente o comportamento dela muda, e daí para frente o filme foi muito bem. É extremamente envolvente. Essa operação durou um pouco mais de 1 hora, né? Foi simplesmente subir com um balão a altitude enorme lá e depois descer, fazer as medições todas, e passaram por uma série de situações evidentemente dramatizadas mais do que o fato real, né? Passam por uma tempestade um tanto exagerada, e a fotografia é belíssima, o visual é realmente lindo, as imagens aéreas deram umas exageradas em alguns fenômenos atmosféricos, tem hora que o céu assim parece verde, mas é muito bonito, só por isso já vale a pena totalmente ver. E tem uma dramatização legal também, porque eles passam por determinadas situações que quase que se lascam lá, porque dá uma série de problemas, e o retorno para a superfície é extremamente acidentado, extremamente emocionante. Ele me lembrou um pouco o filme Gravidade, né, com Sandra Bullock, né, que tem essa entrada na atmosfera, uma sequência muito emocionante também, e de uma certa forma meio que consegue, o filme meio que parodia isso, eu achei muito bacana. Beleza, então essa parte toda é ótima, o filme vale muito a pena você assistir, realmente é muito empolgante, está na Amazon Prime. E até aí, tudo bem. A questão complica quando você vai ver o que está por trás do filme. Em primeiro lugar, é bom apontar que esse filme foi lançado nos cinemas. Ele ficou apenas 1 semana em exibição e de repente foi retirado. Ele é produção da própria Amazon. E essa retirada precipitada prejudicou muitas bilheterias. Com certeza é um filme que não deu lucro, pode chamar de flop, porque não tem como ele recuperar esse investimento que ele fez. Não que isso seja um grande problema para uma grande empresa que tem muito diversificada em sua produção, né? Mas inclusive ficou muito estranha essa história, porque em parte o motivo dessa retirada aparentemente parece ser a crítica pesada que instituições responsáveis, inclusive historiadores e pessoal da área de ciência, fizeram ao filme. Porque ele faz aquilo que não é apenas um desserviço, é um extremo desrespeito à história da ciência e a personalidades históricas reais. Por quê? Porque James Gleichner, esse meteorologista, é um personagem real. E a história dele é muito parecida com tudo que é contado ali no filme. Afora os exageros típicos de qualquer dramatização cinematográfica, basicamente é aquilo ali mesmo que ele viveu. A trajetória da história dele, o background de vida dele, é aquilo ali mesmo. Só que tem um detalhe. James Gleichner fez essa viagem acompanhado de um outro homem chamado Henry Tracy Coxwell, que era o balonista que o acompanhou, e de fato eles passaram por situações extremamente dramáticas, quase morreram, e foi esse balonista que teve atitudes assim formidáveis, que conseguiu evitar a tragédia, inclusive o próprio James Gleichner, que depois se consagrou na Sociedade Acadêmica Londrina, né? Ele cobriu esse Henry Traxel de elogios, considerando ele ser um herói, então eles foram muito celebrados. E o problema é que esse Henry Tracy Coxwell, esse personagem histórico real, heróico, foi completamente removido da história e substituído por uma personagem fictícia, para ter uma pegada assim mais, como é que se diz, atualizada, né? Para ter uma mulher heróica e aquelas coisas todas. Só que tem um outro problema. Essa personagem, a Bella Ramsey, que é fictícia, ela é baseada também em personagens reais. No caso, a balonista Sophie Blanchard
e a baronista Margaret Graham, essa britânica, e a outra francesa, que são duas personagens femininas desta época, até as mais antigas, que realmente foram baronistas, fizeram feitos notáveis, e as vidas delas são impressionantes. Dá para fazer um filme formidável, espetacular, com os feitos que elas tiveram. E essa personagem, ela basicamente pegou, essa personagem fictícia, pegou essas duas personalidades reais e misturou para substituir um outro personagem real, gerando esse... não é nem um anacronismo, é uma falsificação histórica, porque você pegou eventos históricos reais, distintos, misturou no evento único, no qual você sobrescreveu um personagem histórico real, removendo da narrativa, e isso a sociedade britânica, a Royal Society, reclamou disso, e outras instituições científicas também reclamaram disso, a família do personagem reclamou, e pegou muito mal. Até porque é o seguinte, no final das contas eles não fizeram nenhuma coisa nem outra. Talvez fosse mais interessante eles pegarem a Margaret Graham e colocar ela na história. Geraria um anacronismo, um estranho, mas seria menos desastroso em termos de referência histórica, porque pelo menos ela existiria. E poderia ter cumprido um pouco melhor essa função. Ou melhor ainda, por que não fazer filmes sobre Margaret Graham ou Sophie Blanchard, que até onde eu vi não tem filmes feitos para esses personagens, apesar de terem vidas impressionantes. E você vai fazer um filme sobre baronismo, um filme que você quer ter uma personagem feminina, e você ignora as personagens femininas reais para criar uma personagem que é uma mistura delas duas, apesar de que são personagens diferentes, características diferentes, mas sem fazer uma homenagem direta, porque nenhuma delas foi reconhecida, e sobrescreve um personagem histórico real. Isso gerou um problema muito sério, o que aparentemente é um dos motivos pelo qual o filme ter sido precipitadamente removido das bilheterias. E note que esse filme é muito pouco conhecido. Inclusive, um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo é que eu fui procurar críticas aqui no YouTube e eu achei em português 2 críticas, o resto tudo em espanhol. E realmente muito pouca gente falou desse filme, muito pouca gente conhece esse filme. E todas as críticas que foram feitas, não só as que eu vi, mas como as que eu li, todas elas apontaram esse problema. E eu notei que isso incomodou todo mundo que assistiu o filme. Ou seja, o filme é muito bom em si, mas quase perfeito. Mas quando você vai comparar com a situação histórica real, ele se torna inadmissível. Bom, dito isso, e antes de passar para outra parte, eu gostaria também de chamar a atenção para um fato que verdadeiramente me chocou aqui. Na realidade, essas personagens, apesar de serem reconhecidas, os verbetes delas na Wikipedia são bastante modestos, mas talvez ainda mais impressionante é que o verbete da Sophie Blanchard, que era uma francesa, ele está melhor em português do que em francês, e é muito estranho. Em inglês também está muito bom, e eu acho que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Uma personagem francesa, cujo verbete dela em francês está pior do que o verbete em português. Tudo bem, entendo isso de um certo background histórico, porque a importância do Brasil na história da aviação, especialmente graças a Alberto Santos Dumont, é extremamente relevante, bem como o contato do Brasil com a França. Então, nessa seara da aviação, de fato, o Brasil tem um background histórico relevante, mas ainda assim, isso me deixou bastante surpreso. Quanto a Margaret Graham, que é britânica, é muito estranho, ela só tem um verbetezinho em inglês, com pouca coisa, não tem nem foto, tem uma enorme dificuldade para achar mais informações sobre ela, apesar de que o pouco que você acha denotam com muita clareza que se tratou de uma vida extremamente impressionante, né? E aí fica essa estranheza, por que esses personagens não têm filmes as retratando? Ainda mais, e por que nessa época, que deveria haver tanto interesse em resgatar o papel feminino, não fizeram filmes sobre essas personagens? E não são as únicas não, hein? Tem várias personagens históricas femininas aí que estão sendo ignoradas, ou pior, quando vão fazer alguma coisa a respeito, fazem falsificado. Mas bem, então vamos passar agora para uma questão mais séria. Eu notei muitos críticos, inclusive mulheres fazendo críticas de pegada feminista, que reclamaram dessa situação. Realmente apontaram esse problema, e especialmente criticando a questão de você perder a oportunidade de retratar personagens reais de forma direta. Inclusive o próprio reitor da Royal Society apontou exatamente isso, e a crítica dele repercutiu muito, e todo mundo concorda com a crítica, não tem como não concordar. A questão é,
vamos voltar àquele nosso linguajar um tanto quanto chulo, mas que eu acho suficientemente preciso para denotar a situação. Temos um filme que pretendeu lacrar, forçou a barra e acabou rompendo o lacre, e esse negócio não deu muito certo. Houve um backfire aí, e ele deixou de fazer o sucesso que o filme até esteticamente merecia por causa de um problema externo. Ele está lá presente na Amazon Prime, nós não temos como saber o grau de repercussão que ele tem, porque ninguém libera as estatísticas de espectadores desses filmes, né? O que, vamos ser sinceros, é muito estranho. Você fica desconfiado que é porque eles não gostam dos resultados que são apresentados, é provavelmente porque os filmes que eles queriam que fizessem mais sucesso acabam não fazendo. E isso acaba sendo uma pena, porque houve um trabalho artístico muito bacana, muito visual impressionante. Vale a pena assistir o filme só pelas cenas aéreas, realmente é espetacular. E, no entanto, gerou esse problema aí que torna o filme muito difícil de ser aceito. Então, vejamos. Nós temos uma ideologia que quer fazer uma transformação cultural, claro, afirmando o protagonismo feminino na sociedade. Nunca fui contra isso, pelo contrário, sempre achei isso extremamente bem-vindo. Agora, tem que ser feito com justiça, né? Não é feito na base da falsificação. Uma coisa que eu sempre apontei, quando eu começava a tomar contato com essa tradição feminista, né? Foi, beleza, então vamos pegar várias personagens históricas reais, várias heroínas reais, várias cientistas da antiguidade, várias intelectuais, inclusive da Idade Média, e vamos resgatar a história delas. E não é isso que acontece. Aparentemente não há um interesse em fazer um resgate de personagens reais, de personagens femininas que realmente marcaram a época nos mais diversos âmbitos. E basta você observar que nunca fizeram um filme ou por exemplo, alguma coisa em honra, por exemplo, ao livro A Cidade das Damas, de Christine de Pizan. Se você for pensar bem, a própria Simone de Beauvoir não é bem explorada pelo cinema, e ela tinha coisas interessantes a dizer. Eu estou sempre me referindo a essas mulheres combatentes que nós temos aqui no Brasil, inclusive a Anita Garibaldi, Maria Quitéria, não é só Joana d'Arc, tem uma lista infindável de mulheres que promoveram feitos militares heróicos notáveis ao longo da história, e elas são ignoradas. Aonde que, pessoal, todo mundo lembra é Joana d'Arc? E o pessoal fala muito em Mulan, que é uma personagem fictícia, e ignora o Kurt Ruhlund, que é uma personagem real, e que tem uma história muito bem contada, além de várias outras situações mitológicas, determinadas divindades, determinados mitos envolvendo as mulheres, além da participação das mulheres na história da ciência, que continua sendo largamente ignorada. O motivo disso é extremamente simples. A narrativa do feminismo, para ser convincente, ele tem que vender a ideia de que as mulheres sempre foram oprimidas e nunca tiveram oportunidades. E quando você vai fazer esse resgate histórico, você acha muito, mas muito mais coisa do que os mais otimistas esperariam. Você fica assim, meio chocado até. Mas peraí, como é que pode ter tanta mulher, feito tanta coisa assim e nunca ter ouvido falar? Claro, há um apagamento, há um acobertamento histórico? Há, mas não era obrigação do feminismo fazer esse resgate e ele não faz, porque isso contraria a narrativa. E se a ideia é vender essa noção da mulher oprimida que nunca teve as devidas oportunidades, então você tem dois caminhos a seguir, né? Um é fazer essa denúncia com o objetivo de despertar uma consciência, e o outro seria fazer o resgate histórico. De uma certa forma, dava para fazer os dois ao mesmo tempo. Até porque todo filme que tenta fazer alguma coisa nesse sentido sempre dá uma mostradinha do quanto que as coisas eram mais difíceis para as mulheres. Esse filme mesmo, por exemplo, tem lá umas cenas onde a mulher é um pouco assim restrita, né? É um pouco subestimada. Tem uma cena lá que evidentemente falsa, porque ela chega lá no campus da Royal Society e a princípio ela não poderia entrar, isso na verdade eles podiam entrar lá. De fato, naquela época, se eu não me engano, elas não faziam parte do corpo científico. Mas já tinha apoio científico a algumas mulheres cientistas, mesmo que elas não fizessem parte da sociedade. Então já tem alguma falsificação histórica aí sim. E o que você observa é que as coisas que são mostradas logo no começo do filme, aquele comportamento dela todo, já desafia até a noção dessa ideia de opressão, de preconceito contra a mulher. E eu noto que muitos desses filmes fazem tudo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eles querem fazer uma denúncia histórica da opressão feminina, ao mesmo tempo eles põem uma personagem lacradora que se sobressai ali, que são coisas que evidentemente tensionam. E essa coisa nunca fica bem resolvida.
E no final das contas, ao invés de fazer um histórico resgate de mulheres reais, eles acabam fazendo falsificações da realidade. E eu acho que isso não pega muito bem quando alguém vai fazer uma investigação real. Apesar de que poderia sim ter feito uma história real com esses personagens que eu falei que tiveram aventuras verdadeiramente significativas. Então, se você tem essa perspectiva de gerar em meninas jovens essa identificação, estimular elas a buscar carreiras assim que são mais associadas tradicionalmente ao público masculino, você nota que não dá para fazer isso ao mesmo tempo que você falsifica a história, que você discorre que no passado as mulheres eram oprimidas por isso e isso tal, que é uma coisa que está ficando cada vez mais comum nessas produções mais recentes, que vocês vão fazendo não é apenas mudar as perspectivas estéticas das produções atuais, mas é alterar as perspectivas sociais e históricas passadas, de modo que qualquer menina hoje que esteja acostumada a ver essas produções mais recentes vai estar cansada de ver uma lista infindável de mulheres nos mais diversos papéis de protagonismo, mesmo no passado, e em situações claramente falsas, até extremamente exageradas e falsas. De modo que, se você tenta denunciar que há uma perspectiva de opressão, mas tudo que você oferece a essas meninas é o contrário, você vai gerar até uma sensação de estranheza, porque quando elas vão ver lá que, mas como assim as mulheres sempre foram oprimidas? Estou cansado de ver um monte de filme que mostra o contrário, sempre tiveram oportunidade, sempre fizeram isso, sempre fizeram aquilo. Eu digo muito além da perspectiva real, né? Percebe que uma coisa tensiona em relação à outra? Você acaba entregando para uma geração de meninas jovens uma leitura histórica falsa, que tensiona com a narrativa da opressão histórica. E você não contextualiza isso devidamente. Enquanto você poderia apresentar a perspectiva histórica mais real, mostrando que essas mulheres sempre tiveram sim essa participação, mas que sempre enfrentaram dificuldades maiores, sempre tiveram menos oportunidades. Você dá para conciliar as duas coisas de um modo mais harmônico. E parece que eles sempre escolhem algum tipo de distorção, algum tipo de falsificação, e eu não creio que isso seja por acaso. Até porque, como eu insisto em dizer, feminismo é basicamente a doutrina que pega que as mulheres são oprimidas e exploradas pelos homens por meio do sistema social chamado patriarcado. Ele tem basicamente dois pilares. Um é a teoria do patriarcado em si, né, que diz que existe esse sistema de opressão, e ele é onipresente, ele está empenhado não apenas na política, mas na cultura, nos valores, nos mitos, na linguagem, tudo. E outro pilar do feminismo é a doutrina de gênero, né? Eu vou dizer que as características psicológicas, né, do sexo, que é o gênero, são construídas culturalmente de forma arbitrária, que elas não têm um reflexo natural. Que se você eliminasse a construção cultural, os homens e mulheres seriam mais ou menos indistinguíveis em comportamentos originários. Os dois pilares são evidentemente falsos, e eu estou sempre apontando para isso. Não que não haja uma série de situações correlatas. Óbvio que há. Claro que existe um reforço cultural aos papéis de gênero, mas originalmente os papéis de gênero também têm base biológica, até porque não teria como não ter, uma vez que os seres humanos são dismórficos, eles têm aparatos fisiológicos diferenciados, que se desenvolvem de forma diferenciada, com funções diferenciadas, e não se poderia esperar que para cumprir determinadas funções especializadas não houvesse programas cognitivos que evoluíram como existem em todo o reino animal, inclusive, né? Por outro lado, apesar de haver sim toda uma estrutura política de organização que é mais androcêntrica, essas coisas todas, está longe de ser essa estrutura de opressão desmedida que é narrada pela tradição feminista, até pelo simples fato de que o próprio patriarcado, se você o entende da única forma que ele faz algum sentido, ele é evidentemente muito mais de interesse das mulheres do que dos homens, porque nós falamos de um mundo primitivo onde as mulheres simplesmente engravidavam, e não tinham como não engravidar, e o patriarcado é a instituição social que vai impor aos homens obrigações para que eles assumam as proles dessas mulheres e trabalhem para elas e as protejam e protejam essas proles. E não é por outro motivo que todas as civilizações são patriarcais. Porque quando se assume esse modelo social, se aumenta a perspectiva de vida, a chance de sobrevivência, e é por isso que a sociedade prospera. E é por isso que até hoje, em qualquer lugar do mundo, são as mulheres que são mais interessadas em casamento, que são mais interessadas que os homens assumam a paternidade dos seus filhos. E que impõe esse dever é o patriarcado. Se você remove o patriarcado, não tem isso. É aquela situação que eu estou sempre lembrando. Onde é que você encontra
o não patriarcado hoje em dia. No gueto, vai em qualquer ambiente especialmente miserável, qualquer favela muito subdesenvolvida, onde você vê que todas as meninas em idade reprodutiva já estão grávidas com criança pequena, ninguém sabe quem é o pai. Pronto, tá aí. Aí você não tem patriarcado. Então isso é a única concepção que faz sentido do patriarcado. Infelizmente, feministas falsificam isso, reduzindo a simples opressão de mulheres. Vamos dizer que patriarcado é bater na mulher, espancar a mulher, estuprar, matar. Isso é um absurdo contrário da realidade. Então, aqui o ponto. Esses dois pilares do feminismo, como eles são colocados, eles são simplesmente falsos. Eles têm reflexos na natureza, mas frequentemente praticamente invertidos. Então, se é assim, como que ele vai poder fazer uma retratação histórica ou uma retratação da contemporaneidade? Precisa. Não tem como fazer, ele tem que falsificar. Ele tem que dar um jeito de fazer uma narrativa que não corresponde diretamente aos fatos. Então, a falsificação histórica é da natureza do feminismo. E é por isso que você vai ver que grandes personagens históricas reais são ignoradas pelas próprias feministas. Que grandes conquistas femininas ao longo da história, que grandes papéis desempenhados que já foram resgatados, inclusive por ícones significativos do feminismo, a começar por Simone de Beauvoir. Pega o Diabo do Segundo Sexo e lê. Ela descreve um monte de coisa lá, que você fica até impressionado. Mas eu sempre recomendo também a Christine de Pizan. Fiz uma monografia sobre Christine de Pizan, vou deixar o link aqui, está lá no meu site. E você vai notar que não há interesse no resgate disso, porque isso contraria a narrativa feminista. Então, sim, isso não é por acaso. Esse caso desse filme, Os Aeronautas, é apenas uma situação onde se tornou um tanto mais exótico, porque não basta, então, ao falsificar a realidade, não basta apenas você tentar fazer esse tipo de distorção hiperbolizando papéis femininos, porque não é nem necessário, porque esses papéis femininos já existiam. Então, o que você tem que fazer? Você tem que distorcer os papéis masculinos, quer seja apagando os homens da história, ou simplesmente fazendo aquele velho expediente que nós estamos sempre apontando por aí, que você menosprezar os homens, que seja os idiotizando. Isso não acontece exatamente nesse filme, porque o personagem do James Gretchen, né, o modo como ele é retratado, ele tem uma personalidade diferenciada, mas eles têm uma parceria muito boa, assim, então tem uma hora que um salva um, outro salva outro, então fica bem equilibrado. O que é uma pena. No final, o filme acaba sendo muito bom, mas acaba sendo estragado pelo contexto, pelas questões externas, e dessa vez não é uma coisa gratuita, não é uma declaração infeliz de um produtor. Foi, de fato, um erro objetivo, uma abordagem acidentada, que é difícil saber como poderia ser melhor aproveitada. Já vi gente sugerindo, bom, se ela fazer essa alteração, então colocaria os dois personagens históricos reais, introduziria personagem, não sei se estaria muito certo. Eu poderia fazer um mix das histórias, associando uma coisa com outra, já que quer resgatar algo dessas personagens reais, colocar uma personagem real ali e fazer uma mistura. Ficaria um negócio assim meio ambíguo, meio discutível, mas pelo menos teria um grau de acurácia compensatória que compensaria um pouco você tentar apagar o personagem histórico real. Ou, sei lá, fazer algum tipo de desenvolvimento posterior. Sei, mas o fato é que o que foi feito não é perdoável. É uma coisa que realmente foi ofensivo, foi desprezar, foi faltar com a verdade histórica e promover um apagamento que você pode apostar. Se fosse o contrário, meu amigo, ia ter até CPI no Congresso americano. Imagina você pegar uma mulher que fez uma personagem relevante e você vai fazer um filme, você apaga e troca o gênero da personagem? Você acha que ia acontecer o quê? Pois é. E para finalizar, só queria refletir mais uma vez sobre a terminologia que nós estamos usando, né? Deixando de lado essa terminologia em português, que nós passamos ao termo lacração, e pegando o woke, que é o que se utiliza em inglês, você vê que, na verdade, não é o woke, não é despertar. Pelo contrário, é adormecer, é entorpecer, é você simplesmente ocultar a realidade. É curioso, essas ideologias têm esse fenômeno incrível de frequentemente produzirem o contrário do que elas dizem produzir, né? Aquilo que te promete promover um despertar de consciência e na realidade gera um embotamento, um entorpecimento, um obscurecimento da realidade que não tem como contribuir positivamente para nada. Eu sou o Marcos Valério XR, ainda em 18 de novembro